Hoje eu quero falar sobre homens de aliança, homens que têm aliança com Deus, homens que seguiram uma jornada como eu e você e as suas vidas foram transformadas. Homens de carne e osso, que enfrentou desafios, que fez coisas que talvez eu e você não faria, mas homens que mudaram o destino de uma geração e por causa desses homens a palavra de Deus chegou até nós. Então eu me alegro porque, cara, os caras erraram como eu e você e às vezes cometeram erros piores do que eu e você. E esses homens foram citados na Bíblia como homens que fizeram a diferença, homens de Deus. Então não se preocupe com a tua vida. Às vezes você está falando, eu estou perdido, ou eu não tenho sentido a minha vida, as coisas para mim estão difíceis. Fique tranquilo, tem homem que passou por coisas piores e foi usado tremendamente por Deus, tá? Porque Deus não olha os nossos talentos, Deus olha a nossa disponibilidade, né? Se Deus escolhesse talentos, ele ia numa faculdade lá, num doutorado e pegaria só os que têm conhecimento. Deus não procura esses homens, Deus procura a gente mesmo, com falha, com dificuldades, com atritos, mas que estamos aqui, né? Todos os dias buscando melhorar pelo menos 1%, 2%. Eu tenho certeza que nós vamos concluir esse ano aí sendo homens melhores. Amém? Eu gostei ali, o Igor falou, o cara vai falar sobre aliança. Quem é casado aí? O João ergueu a mão, cara. Que bonitinho. Fez já, até semana passada estava fudido. Agora já casado, tô casado. Que alegria, hein? Um homem levantando a mão casado, hein? É só aqui no hangar que tem isso aí. Na rua você não acha. Você é casado? O cara fala, sou. O cara não fala com essa força, não. Rapaz, é pra quê? Essa pergunta é pra quê? Mas é isso aí mesmo. Aqui o hangar é isso, é transformar esses homens onde a gente vai ter prazer em dizer, eu sou casado há tantos anos, né? Eu sou casado há 13 anos. Os 13 não acerta, né, Bia? Eu já vou falar logo 14. É 14 anos, vai mudando um ano aí. Mas é um prazer poder falar que a gente está 14 anos casados. Então, é isso. Nós temos que ter essa fibra aí. Mas vamos lá. A palavra de Deus está em Gênesis 26, 1. Gênesis 26, 1 diz sobre Isaac na terra dos filisteus. Sobreveio à terra uma fome, além da primeira que ocorreu nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhes o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrine nessa terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e aos seus descendentes de ti darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Amém? Aqui a gente vê uma promessa de Deus para Isaac. Isaac, alguns conhecem a história de Isaac aqui? Beleza, 2, 3 pessoas. Isaac é filho de Abraão. Abraão é o pai da promessa. Abraão já tinha seus 75 anos e não engravidava, e a mulher dele não engravidava, Sara, e Deus vem e faz uma promessa para ele, você será um homem de fé e sobre você terá uma descendência que será numerosa como as estrelas do céu. Olha para o céu aí. Tua descendência vai ser como a estrela do céu. Um homem de 75 anos, você falar uma história dessa, hein? É fé pura, né? E aí essa promessa ela demora uns 20, 25 anos para se cumprir. E aí a Sara, também de idade, ela fala, tá demorando demais. Sabe o que você vai fazer? Vem aqui com a minha concubina aqui, deita com ela e vai dar tudo certo. Aqui tem uma história legal que eu digo que todo homem, ele compartilha dessa sem vergonhice aí, Todo homem é igual a Abraão. Quando Sara pega e fala, vem aqui, deita com a minha concubina, que a gente já vai adiantar isso aqui e você já vai ter filho. Abraão rapidinho já vai lá, deita com a concubina, rapidinho já tem filho na hora, né? E isso é interessante. Depois, quando o filho nasce, a Sara passa algum tempo, ela fica grávida. Mulher não respeita o tempo, né? Mulher, vamos, vai, engravida aqui minha empregada mesmo e vamos para cima. E aí Sara, a promessa de Deus se cumpre sobre Sara, e Sara, com quase 90 anos aí, tem um filho, que é o filho da promessa, que é Isaac. E aí Sara olha a sua serva com aquele filho de Abraão e fala, agora é o seguinte, a promessa se cumpriu aqui. Você pega a sua serva e seu filho e manda embora. Aí Abraão, ligeiro como nós, calma lá, vamos orar. Vamos pedir a Deus, o que Deus quer com isso aí? Então eu digo o seguinte, quando
aparecem algumas coisas boas para nós, a gente já vai. É isso aí mesmo, é de Deus, é de Deus. Aí quando acontece a cagada, nós, calma, vamos orar, porque as coisas sérias. Mas ele despede, ele ora e ele despede o seu filho. E Deus fala, pode ficar tranquilo, que esses erros que vocês fizeram, eu vou consertar isso. Eu vou abençoar ele também, e não temas. E aí começa a trajetória de Abraão, né, e o seu filho Isaac. E ali, de Isaac, ele começa uma nova história, mas a aliança de Deus era com Abraão. Então, Isaac começa, depois que o seu pai falece, ele começa uma trajetória. E aqui é algo interessante. Isaac vai para uma terra onde estava na terra que ele estava, tinha muita fome. E ele tem que se conectar numa terra que ele desceria para o Egito, mas no Egito o Senhor falou, não desce para lá, fica com os filisteus, que é um povo inimigo. E ele vai para lá, e ele tenta, de um jeitinho ou de outro, se confortar naquele lugar, e Deus vem e fala para ele, fica aí que eu vou te abençoar. E nessa, fica aí que eu vou te abençoar, Isaac, ele casa com uma mulher muito bonita. Ele casa com uma mulher muito bonita. E essa mulher, o rei e todos os outros, olha para ela e sente desejo por ela. E aí o rei pergunta para ele, Isaac, é a sua mulher, é a sua irmã, o que ela é sua? Ele, infelizmente, aqui a gente começa uma história que às vezes é muito triste, né? Talvez nós agimos às vezes das mesmas formas. Isaac, ele comete 3 erros gravíssimos. Isaac, ele pega e fala para o rei, não, ela é minha irmã, eu não tenho nada com ela. E aí, é o primeiro erro de todo homem, né? Todas as vezes que se sente pressionado, ele age de uma forma mentirosa, né? Talvez eu não sei o que você está mentindo, ou o que você fez, né, na sua vida, porque tantas mentiras nos rodeiam, né? Você veja, a sua mulher, a sua própria mulher, ele com medo, ele vai e começa a contar mentiras. Vejam, um filho da promessa, um homem no qual Deus abençoa ele, um homem que tem a promessa de Deus, e Isaac, como era infantil na fé, viveu muito tempo das experiências do seu pai. Quando o seu pai se despede dele, o seu primeiro atitude, né, de carreira profissional, que quando a gente está com os nossos pais, debaixo dos nossos pais, o jogo não é um jogo valendo, né? É um café com leite. Mas quando é a primeira atitude que ele tem para se mostrar como homem, Isaac pisa na bola. Então eu começo a entender aqui que homens também, homens de Deus, também pisam na bola. Porque há uma fé, a gente aprendeu muito tempo, há uma fé infantilizada. Há uma fé que não foi experimentada. E para Deus usar Isaac como um homem de Deus, como um homem extraordinário, como um homem de aliança com Deus, como usou seu pai, Isaac tinha que passar pelo processo de amadurecimento. Talvez eu e você, as coisas não aconteceram ainda porque nós estamos passando por um processo de amadurecimento. Às vezes Deus não derramou tudo aquilo que Ele precisa derramar em nós porque nós não estamos preparados para receber. Talvez se Deus começar a derramar hoje algumas coisas para nós, como Deus fez com Isaac, talvez nós vamos ter que começar a contar umas mentirinhas para não sujar a nossa barra. Que mentiras que eu e você nós temos contado para ter privilégios, né? Eu quero que você reflita sobre isso. Fala para o teu irmão, começou a apertar o cinto aqui. Então veja, no primeira oportunidade de vida que Isaac começa a crescer, a começar a sua história com a sua mulher, Isaac já dá uma pisada na bola. Então a gente vê que Deus precisava trabalhar com Isaac, porque Isaac usa de mentira. E ali o rei e todos os outros homens olham para ele e falam, opa, ali é uma oportunidade, uma mulher bonita, veio de um povo diferente. Mas como Deus é misericordioso, Deus também preserva a família de Isaac. E depois, o outro erro terrível de Isaac, à frente disso, ele agiu de forma egoísta. Isaac aqui, na verdade, foi meio que narcisista. Ele só pensou nele. Ele falou, pera lá, se eu falar que essa mulher linda é minha mulher, a primeira coisa que o rei vai fazer é me matar. Olha a pequenez da fé de Isaac. Quem já se sentiu assim? Não, eu não vou falar isso porque talvez eu possa ser mandado embora. Quem ouviu aqui a história, por último, alguns tempos atrás, da história do Silvio Santos, com o repórter que foi lá falar na televisão, agora num prêmio que teve, e o repórter falou assim, eu fiz entrevista, né, com o Silvio Santos. Alguém ouviu essa entrevista? Cara, coisa mais linda do mundo. E ele participou de uma entrevista e ele falou para o Silvio Santos, olha, só que eu não posso trabalhar na sexta
E no sábado eu não trabalho, mas eu trabalho no domingo, porque eu tenho uma religião e a minha religião não permite. Aí o Silvio Santos falou assim, não, para mim não serve. Se você não pode, então para mim não dá. E ali dispensou ele e falou para ele, quer ou não quer? E ele, não, eu não consigo, eu não posso trabalhar de sexta e sábado. Eu tenho uma fé, uma religião, né? E aqui a gente não vai entrar no mérito da religião. Quem guarda, tem gente que guarda, tem gente que não guarda. Mas ali o cara foi embora, eu acredito que muito triste. E passou-se 2 dias, o Silvio mandou um recado para ele, ó, pode trazer aquele homem de volta, eu quero contratar ele. Ele é um homem que cumpre princípios e valores, é um homem para você ter de perto. Então veja o legado de um homem, até depois de morto. A história do Silvio Santos fala conosco nesses dias. Não é impactante isso? Um homem com legado, um homem que vive os seus princípios. Isaac, eu acredito que Deus não vê os nossos começos, Deus vê o nosso fim. E Deus sabia que Isaac iria fazer algo extraordinário. Mas nesse processo todo, Isaac, com medo de morrer, Isaac age de forma egoísta. E aqui eu abro um paralelo do egoísmo nosso, do egoísmo do homem. O que nós temos agido na nossa vida de uma forma egoísta? O que eu e você nós temos pensado, às vezes, só em mim e você? Quantas vezes nós estamos dizendo, não, minha carreira é solo. Eu tenho que fazer a minha corrida. Eu não dependo de homem nenhum. Eu que tenho que fazer o meu corre. Se eu não fazer por mim, ninguém faz por mim. Isso é uma mentira que a sociedade pregou para nós. Isso é uma mentira, porque ninguém faz nada sozinho. Eu citei o Silvio Santos aqui. O Silvio Santos não faz nada sozinho se não tivesse uma equipe do lado dele. Nós homens, eu citei alguns dias atrás aqui, na escalada da montanha da vida, não tem como você chegar no topo de uma montanha sozinho. Nenhum homem escalou uma vida inteira de sucesso sozinho. Nós precisamos de pessoas. Nós precisamos amadurecer. E aqui a gente entende que de forma egoísta, Isaac só pensou nele e quis livrar a sua pele. Há outras formas também que a gente pensa no casamento de uma forma egoísta. Quem aqui já pensou só nos seus prazeres próximos? Só nos seus deleites, né? Quantas vezes a gente deitou com as nossas mulheres e a gente só quis satisfazer a gente? Quantas vezes eu preciso me resolver, eu estou estressado. Talvez vocês não, né? Talvez isso seja lá para Marialva, Londrina. Aqui não tem isso, não. Mas é da gente se refletir. Com o casamento, o amadurecimento do casamento, eu confesso para vocês por muitas vezes, nós homens, fazemos para os nossos prazeres. Nós nunca se perguntamos por que ela tem, por que tem que fazer, por que é para nós. E aí quando você amadurece, você entende que a vida não se resume a você. A vida se resume em compartilhar. A vida se resume em a gente estar aqui nessa terça-feira hoje, trocando figurinhas e experiências onde a gente pode crescer, se desenvolver, ajustar o nosso casamento, ajustar a nossa vida, compartilhando experiências e se desenvolvendo. Só que Isaac, como era novo, não sabia dessas coisas. O terceiro erro gravíssimo de Isaac, ele age com medo. Medo de morrer. Quem aqui agiu já muitas vezes com medo? E por agir com medo, não compartilhou com seu irmão, com seu amigo? Quantas vezes nós vemos na igreja e às vezes você abre a carteira, quem aqui o dinheiro já falou com ele? Alguém o dinheiro já falou com você ou não? Alguém já falou com... Ah lá, tem um ali já falou. O dinheiro fala comigo, irmãos. Eu não sei se fala com você, mas eu tenho essa experiência de o dinheiro olhar para mim e falar comigo. Quando você abre a carteira, tem uma nota de 10, uma de 50 e uma de 100. Aí está na hora da oferta. Você olha para as 3 notas e fala, eu vou dar de 100. Aí a nota fala, não dá de 100 que vai ficar faltando para a semana. Dá de 10, olha o tanto de gente que tem. Se todo mundo der de 10, não vai faltar nada para ninguém e você vai ficar com os teus 150. Quem que o dinheiro já falou aqui? Talvez... Ah lá, tem mais gente que falou, agora falou. Então, você veja, o dinheiro tem esse poder de falar com a gente. Por quê? Porque às vezes nós damos ouvidos para circunstâncias, mas nós não acreditamos de verdade que nós somos abençoados. Homens de aliança com Deus, eles acreditam que eles são abençoados. Eles acreditam que a promessa de Deus está sobre ele. Abraão, ele vivia uma intensidade tão profunda em Deus, que tudo o que acontecia com Abraão, ele acreditava plenamente que Deus era com ele. Abraão prospera tanto na terra, seu pai, que ele não cabia mais na terra com seu sobrinho Ló. E aí ele chega, os pastores ali, os seus gerentes, estavam brigando pela terra, porque não cabia mais de tanta prosperidade que eles tinham. E Abraão chega no seu sobrinho Ló,
e fala para ele: Ló, para onde você quer ir? Porque nós não cabemos mais na terra. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E Ló, seu sobrinho muito esperto, olha os pastos verdejantes de um lado, direito, e olha o deserto para o outro e fala: tio, eu vou para os pastos verdejantes. E Abraão vai, abençoa o seu sobrinho e fala: amém, que assim seja, e eu vou para o deserto. Mas há uma diferença sobre Abraão e sobre Ló. Abraão sabia que Deus era com ele. Abraão prospera no deserto. E há algo interessante que a gente precisa aprender nessa noite aqui. Não é Maringá, não é porque você está em Maringá que você prospera. Nós falamos a semana passada, né, primo? Não é porque alguns homens se reúnem e falam: não, vamos descer lá para Santa Catarina, que Santa Catarina está bombando, né? Santa Catarina é o ponte, é lá que está o dinheiro. Quantas mentiras nós acreditamos que as nossas bênçãos não estão sobre nós, mas estão sobre os lugares. Quantas pessoas já te vendeu esse peixe aí e você acreditou? Aí, ó. Semana passada nós falamos sobre isso aí. É esse lugar que nós precisamos compreender, eu e você, que homens de aliança com Deus, aonde eles estiverem, eles vão prosperar. Abraão libera o seu sobrinho, e uma observação: o seu sobrinho só fica rico e próspero porque estava com ele. Porque Deus não fez uma aliança com Ló, Deus fez uma aliança com Abraão. Mas quando eu e você, nós vamos prosperar tanto, fala para o teu irmão: você vai prosperar tanto. Desse jeito não vai prosperar nada. Desse jeito não vai. Fala para o teu irmão: você vai prosperar tanto que as pessoas à sua volta vão desfrutar disso. Então é isso que Abraão sabia. Abraão tinha essa consciência que ele tinha uma aliança com Deus. É esse nível de propósito, de missão que eu e você nós temos que ter. Não é os lugares que vão definir se nós vamos prosperar ou não. É a bênção que está sobre mim. Isaac era novo. Isaac erra no egoísmo. Isaac haja se preocupando com o seu próprio umbigo. Isaac tem medo. E o medo é uma inconsciência. É uma desconexão de Deus. Às vezes vem um sentimento de mim de medo. E eu já puxa vida. Ô Deus, eu não quero ficar longe do Senhor não. Preste atenção nisso. Quando você agir com medo, homens, provavelmente você já está em desconexão com o Pai. Por que, Caio, você fala isso? Eu falo porque foi o primeiro sentimento que Adão teve. Adão, quando come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele se vê nu. E quando ele se vê nu, ele fala: cara, precisamos colocar roupa. E quando ele vê Deus chegando, ele vai e se esconde. E Deus pergunta para Adão: Adão, por que você se esconde? Adão fala: tive medo, por isso me escondi. Então veja, o primeiro sentimento de erro de um homem, de uma desconexão com a nossa divindade, com o nosso Pai, é o medo. Então, se você tem passado por alguma fase da sua vida de medo, de angústia, de sentimento de egoísmo, tipo: não, eu tenho que defender o meu. Cara, o Brasil se dane, eu preciso fazer a minha corrida. Cuidado com esses sentimentos, porque esse sentimento não é de um homem que tem uma aliança com Deus. Amém? Fala para o teu irmão, nós estamos passando agora pela turbulência aqui. Então, para Deus fazer tudo o que ele tinha que fazer sobre a vida de Isaac, para a promessa de Deus se cumprir sobre Abraão, Isaac e Jacó, Deus não tem como usar homens que têm medo. E eu vou falar para você, às vezes eu tenho muito medo. E eu falo para Deus: Deus, eu estou com um sentimento de medo. E, irmãos, medo não é pecado, tá bom? Ter medo não é pecado. Pecado é eu deixar o medo me paralisar. Às vezes a gente vai com medo mesmo. Às vezes você está querendo abrir uma empresa, você está querendo fazer um negócio, você está querendo fazer algo novo, daquele frio na barriga, daquele medo, o Brasil, aquela instabilidade. Você fala: Deus, ora, pede a Deus uma direção. Mas se Deus der o sinal de ok, cara, é só isso que a gente precisa. É a nossa determinação, a nossa garra e a confirmação de Deus. Então, por mais que você tenha medo, vá com medo, mas saiba que Deus está com você. Então, para que a aliança, o propósito de Deus se cumprisse sobre Isaac, Isaac precisava evoluir e sair dessa inércia, que era agir se preocupando com seu próprio umbigo. E aí, em determinado momento, o rei da sua
seu lugar mais alto, ele olha e ele vê Isaac acariciando Rebeca. E aí ele fala, rapaz, chama aquele cara lá, tá alguma coisa errada. E ele pressiona Isaac fala, não, ela é minha esposa. Olha só, talvez você só vai porque está na pressão. Nós, como homens que temos esse conhecimento, esse discernimento de Deus, nós não precisamos agir assim. Só na pressão. Só quando... Um dia eu pressionei um cara, tá tudo bem? Tá. Mas tá tudo bem mesmo? Não, tudo certo. Aí, fala pra mim. Não, rapaz, tá bom. Aí eu falei, não, mas eu sei disso. Aí eu... então, rapaz, é complicado. Não espere zerar as alternativas para você só no último momento confessar o pecado, confessar os seus erros. Eu tenho falado para vocês aqui o ano inteiro sobre isso. Vamos jogar limpo com Deus. Vamos jogar limpo nessa trajetória. Eu e você somos pecadores, nós erramos todos os dias. Mas, cara, chega à noite, joga limpo com Deus. Senhor, hoje eu gritei com os meus filhos. Hoje eu queria dar uns empurrão na mulher. Hoje eu queria fazer isso na empresa. Mas joga limpo, fala, muda esse sentimento meu. Porque eu não sou esse cara. Eu estou caminhando num processo. Quem está num processo aqui? Nós estamos, consequentemente, num processo de transformação. Aqui não tem super-heróis. Aqui tem homens que têm buscado o conhecimento e aprimorando cada dia mais as suas ferramentas para a gente poder se desenvolver. Isaac é como eu e você, um homem de aliança, mas um homem que vivia das experiências do seu pai. E esse é um ponto importante que eu quero que vocês pensem nesse dia de hoje. Isaac precisava subir de nível e por isso Deus trabalhou a sua identidade, a sua afirmação. Em Gênesis 26, 24, Deus aparece para Isaac e Deus fala para ele, olha, eu sou contigo, não temas, homem, eu sou contigo, eu te abençoarei, a mesma bênção que estava sobre o seu pai, que foi um homem obediente e temente a mim, eu vou derramar sobre você. Eu farei de você uma grande nação. Então, veja, Deus precisa manifestar o seu poder sobre Isaac. E ali Isaac arma uma tenda e Isaac fura um poço. E aquele poço, ele se chama Sebá. Sebá. Lugar de recomeço. Lugar de recomeço. Talvez o hangar para vocês aqui, homens, muitos homens, seja um lugar de recomeço. Talvez Deus tenha falado com vocês há alguns dias. E talvez seja a noite da gente declarar sobre as nossas vidas. Vamos furar um poço aqui. Vamos declarar que daqui vai nascer água, vai sair água daqui. E a água na Bíblia ela simboliza vida. Ela simboliza a palavra de Deus. Isaac tem um encontro tremendo com Deus no seu processo. E Deus afirma a sua identidade. Fala, olha, vai que eu sou contigo, rapaz. Não precisa ficar mais vivendo de mentira. Não precisa mais ficar vivendo de egoísmos, de medo. Não vou compartilhar o pão com um, com o outro, senão não vai sobrar nada para mim. Talvez muitas vezes nós agimos dessa forma e Deus está dizendo para nós, não tenha medo. Eu tenho certeza que se eu passar o microfone para alguns de vocês aqui, muitos de vocês tiveram experiências profundas com Deus. Cuidado, portas que estão se abrindo todos os dias. E mesmo assim a gente continua com medo. É verdade ou não é? Todos os dias Deus confirma o seu propósito sobre a nossa vida. Todos os dias Deus abre uma porta nova para nós. Todos os dias Deus faz um milagre novo na nossa vida. E no outro dia, lá vem nós de novo com medo. Lá vem nós com medo de novo. Eu não posso compartilhar com o outro porque senão vai ficar faltando para mim. Deus está dizendo para mim e para vocês. Vocês são homens de aliança. Amém? Vocês são homens de aliança. Não age mais com medo. Não haja mais com insegurança. Acredite que a bênção de Deus está sobre vocês. Hoje é uma noite de recomeço. Nós estamos findando o ano. E Deus nos chama para um recomeço. Recomece a sua aliança com Deus. Talvez você está como um filho pródigo, que pediu a sua herança, que pegou todo o seu dinheiro e falou, pai, estou indo. Deus, estou indo.
vou fazer minha jornada. E agora você está aqui, arrebentado, com vários problemas, talvez como uma ovelha que sai, pula cerca, volta cheio de carrapicho, cheio de bicho, cheio de problema, mas Deus quer nos limpar nessa noite. Deus quer nos lavar nessa noite. Deus quer restaurar a nossa aliança. Deus quer fazer de nós homens transformados, homens que vão fazer a diferença. É isso que Deus tem para mim e para você. Amém? É isso que Deus tinha para Isaac. E Deus afirma Isaac. E Deus profetiza sobre Isaac: não temas, não viva mais de mentira, não precisa mentir mais, não precisa mais sonegar imposto, não precisa mais agir de forma mentirosa, do jeitinho brasileiro. E daí? Tem muito ou não aqui? Só na malandragem, só no pagode, só no Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Deus está pedindo para nós nessa noite: não precisa mais viver disso. Eu sou com vocês, eu vou te abençoar. Trabalhe, se dedique. Semana passada, retrasada, eu falei sobre homens que buscam a sorte, aposta de mega sena, jogo do bicho. O cara não pode sonhar com uma vaca, o cara fala: não, vaca, é vaca. Tigrinho, os homens viciados no tigrinho. Depois você me procura, que eu vou arrancar uma cinta ali, você vai ver. Saiba que eu e você, nós carregamos uma promessa, e essa promessa é eterna. Nós somos abençoados por Deus. Não precisa ficar fazendo barganha, não precisa ficar cortando o caminho. Vamos direto ao ponto. Deus está falando para Isaac aqui, vai direto ao ponto, Isaac. Não temas. Tudo que você fizer vai prosperar. E ali a vida de Isaac começa a mudar. Há algo interessante aqui. Deus multiplicou tudo o que Isaac fez em sua vida e foi transformado. Agora ele não vivia mais uma aliança do seu pai, mas uma aliança com Deus. Hoje é noite da gente parar de contar as histórias do nosso pai, dos nossos pais, para começar a contar as nossas histórias. Talvez eu e você, nós lemos muito tempo a Bíblia, e nós vimos a história da Bíblia, e nós achamos tão bonito as histórias da Bíblia, e a gente olha e fala: não, mas isso aconteceu lá. Não acontece mais isso. É mentira isso. O mesmo Deus que fez lá atrás é o mesmo Deus que faz hoje, amém? É o mesmo Deus que quer fazer na minha vida e na sua vida. Deus pega a gente do nada e multiplica tudo. Só que Deus nos chama nessa noite: pare de viver as histórias dos outros. Isaac viveu um tempo contando as histórias do seu pai. Não, porque Deus tem uma promessa com meu pai. Não, Deus, porque Deus andou com meu pai. Não, porque Deus é com meu pai. Deus foi com meu pai. E as bênçãos, ele talvez herdou muita coisa do seu pai. Mas Deus queria escrever uma nova história para Isaac. Hoje é uma noite que Deus quer não mais escrever as histórias do seu pai, mas as suas histórias. Assuma o controle. Não seja mais coadjuvante. Não viva mais das histórias dos outros, mas viva da sua história. Nós somos autor da nossa própria história. Posso ouvir aqui um amém? Vamos ser o autor da nossa história. Chega de contar a história dos outros. Teve um tempo da minha vida que eu contava tantas histórias. E um dia Deus me trouxe isso à mente. Eu vou começar a dar experiências para você, Cairo, para que você comece a contar as suas histórias. Na minha aliança que eu fiz com a minha sócia, nós ficamos 10, 12 anos juntos e nunca tivemos nenhum problema. E eu sabia que ela era abençoada por Deus. Eu sabia que tudo que ela fazia prosperava. E nós vivemos 12 anos juntos ali na aliança, no trabalho, na dedicação. E passamos por altos e baixos. E todos os altos e baixos, todos os momentos ruins, Deus nos deu livramento. E chegou um determinado momento que a gente precisa seguir a nossa jornada. E aí ela disse: Cairo, para onde você quer ir, para mim já deu. E eu não tenho mais interesse em ir. E você pode seguir carreira solo. E naquela noite eu confesso para vocês que me deu um frio na barriga. Porque no fundo eu sabia que Deus era com ela. No fundo eu sabia que Deus era com ela, mas eu não tinha certeza se Deus era comigo. E eu falei: Deus, agora é só eu e tu. E tem aquela historinha, né? Ser com a multidão não é ninguém, mas ser com Deus é tudo. E eu falei: Deus, eu quero viver as minhas experiências.
E ali eu senti passo a passo. Parece que eu fiquei 12 anos à frente do escritório. E nunca tive medo. Mas naquele outro dia em diante, parece que eu estava pisando num solo totalmente aberto. Rapaz, parece que eu nunca vivi isso aqui. Porque agora eu não tinha mais um patrão. Eu não tinha mais uma sócia que me dava segurança. Eu tinha só eu e Deus. Talvez você tenha muitas seguranças em volta de você. E Deus está dizendo para você, confia em mim. Confia nesse novo processo. Confia nessa nova etapa que eu estou te dando. Eu estou contigo. Não tenha medo. Há 366 promessas de Deus na Bíblia. Não temas. Não temas. Eu sou contigo. Deus quer renovar a nossa esperança nessa noite. Assim como Ele renovou a aliança de Isaac. Ele quer renovar a nossa aliança. Deus fala para Isaac, eu fiz muitas coisas através do seu pai. Mas agora a história do seu pai se encerra. E eu quero começar uma nova história na sua vida. É isso que Deus quer fazer comigo, com você. A história do seu pai já foi. Agora é a tua história. Você é o autor. Você está no palco. Saia da plateia. Saia da plateia. Saia da indecisão. Cairo, eu estou com muito medo. Vai com medo. Cairo, eu estou preocupado. Vai preocupado. Mas vai segurando nas mãos de Deus. Não vai mais no seu peito. Não vai mais na sua força. Vai numa confiança eterna. A Bíblia diz que tudo que Isaac fez, ele prosperou. E Deus era com ele. Isaac fura um poço depois. E os inimigos vêm e tomam o poço de Isaac. Isaac vai e fura um outro poço. E os inimigos vão e tomam o poço de Isaac. Isaac sai dali e fura um outro poço. E ali mais, nenhum inimigo toma o seu poço. E aqui há algo interessante para a gente poder refletir sobre isso. Isaac não briga com os caras que roubaram o poço dele. Aí você me pergunta, ué cara, por que não briga? Porque Isaac sabia que ele tinha algo mais importante do que o poço. A própria fonte. Quando eu e você temos a fonte, que é Cristo, cara, você não vai se preocupar com o que as pessoas estão pegando em você. Porque você tem a fonte. A nossa fonte é Deus. E a nossa fonte é inesgotável. Fala pro teu irmão aí, a tua fonte é Deus. E a tua fonte é inesgotável. Aqui algo interessante, eu sou um advogado. E a gente no direito aprende a brigar porque é nosso. Tudo que é teu você tem que brigar. O teu direito vai até onde começa o do outro. E quando eu me deparo essas histórias da Bíblia, isso me dá uma confusão, cara. Porque homens de Deus não ficam brigando por causa de migalhas. Eles sabem que ele tem uma fonte. A bênção de Deus estava sobre Abraão. E o seu sobrinho Ló desfruta da bênção dele. Mas quando Abraão não consegue mais conviver na terra, ele dá a opção para o sobrinho dele. Vai para os pastos verdes. Eu vou para o deserto. Porque não é o lugar, é a bênção de Deus. Que nessa noite nós possamos compreender que não é porque você está na igreja A, na igreja B, na igreja C, que lá é mais abençoado. Não é porque você está em Maringá ou porque você vai para Santa Catarina, que Santa Catarina é abençoado. Você é abençoado porque você está com a fonte. E a fonte, ela é inesgotável. E aí quando nós sabemos que nós temos uma aliança com Deus, a gente não fica mais brigando por causa de migalha. Fala para o teu irmão, chega de brigar por migalha. Deus quer dar um novo poço para você. Amém? Amém? E a Bíblia diz que o poço, por fim, que Isaac abriu, esse poço foi muito grande. Eu acredito que esse poço, ele está aberto até hoje. Porque é uma fonte inesgotável. É isso que Deus quer fazer comigo, com você. Abrir novos caminhos, novas fontes. Talvez você fale, Cairo, o cara me roubou, o cara me prejudicou, o cara me passou para trás. Deus abençoe ele. Ele vai colher desses frutos. Porque isso aqui é igual escola. Sempre tem um mais forte. Sempre tem alguém que vai pegar o do outro. Então não se preocupe. Falei alguns dias atrás, quem sabe o que planta não teme o futuro.
Então comece a plantar coisas boas. Comece a andar na luz. E aqui há outro ponto interessante. Chega um momento que Isaac prospera tanto que o rei dos inimigos, vem até Isaac. E Isaac fala, o que você quer comigo? E ele fala, eu vim fazer uma aliança com você. Porque eu sei que tudo que você põe a mão prospera. Eu quero fazer uma aliança com vocês. Que nós não vamos mais atacar você. E nós vamos viver no mesmo ambiente. E a gente quer desfrutar disso também. Olha o poder de uma presença de Deus sobre a nossa vida. Eu acredito nisso, que Deus vai te prosperar tanto, meu irmão. Nem que você não acredite, eu acredito nisso. Deus vai te prosperar tanto que até o teu inimigo vai chegar em você, ó, pare de guerra. Pare de problema, pelo amor de Deus. Eu quero ficar do teu lado, cara, porque você é tão abençoado, bicho. Eu te fiz tanto mal eu te fiz. E você nunca me retrucou. Você nunca me revidou. E eu quero ter uma aliança com você. Olha o que Deus faz com a gente. A Bíblia diz que Deus compra a causa do mudo. Quando a gente se cala, Deus compra a causa nossa. Quando você briga muito, quando você é muito brigador, aí Deus cruza os braços. Fala, não, deixa o valentão brigar. Talvez na vida você foi muito valentão. E por isso que está apanhando até hoje. É noite da gente confiar mais no processo. Talvez você é como eu, a gente às vezes só confia quando tudo está dando certo, né? Ó, tá dando tudo certo. O cara fala, não, é de Deus. Vixe, quando dá certo assim é de Deus. Aí dá uma coisa errada, o cara fala, tô falando, ó, já é do inimigo. Nós precisamos amadurecer. Fala pro teu irmão, você precisa amadurecer. Nós precisamos confiar mais num Deus de aliança. Num Deus de promessa. Isaac é um exemplo de fé, obediência e continuidade das promessas divinas, desempenhando um papel crucial na história de salvação. Isaac foi um homem de aliança. Quando Isaac entende o seu chamado, Isaac entende o seu propósito, e entende que ele tinha uma aliança com Deus, e que tudo que ele fazia prosperava, Isaac prospera abundantemente. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Quer que a gente entenda nessa noite que nós já somos abençoados. Eu falei alguns dias atrás aqui que fé não é só acreditar que Deus faz milagre. Fé é acreditar que Deus acredita em mim e você. Deus acredita em você, cara. Porque se Deus não acreditasse em você, você não estaria mais aqui. Se você respira, você tem um propósito. Se você está nessa reunião hoje, essa palavra é para você. Não seja um cristão inchada, né? O cara fala, rapaz, essa palavra é para aquele cara que faltou hoje. Essa palavra é para mim e para você. Por muitas vezes eu agi com Deus de uma forma imatura. Eu só olhava os resultados. Se está dando certo é de Deus. Quando não dá certo é do inimigo. Isso é uma fé muito infantil. Porque às vezes foi nós mesmos que plantamos aquelas consequências. Talvez as nossas brigas que nós se envolvemos, foi nós mesmos que caçamos toda essa briga. Talvez as nossas famílias estão revoltadas com a gente. E você fala, rapaz, o inimigo se levantou contra mim. É nada, cara. Tu é o parente lá que dá problema. Você lembra aquela historinha que toda família tem um encrenqueiro, né? Se você não lembra da tua família quem é, provavelmente é você. Então vai lá e refaz o caminho. Conserta os caminhos. Resolva as suas pendências. Porque aonde Deus vai nos levar, nós precisamos estar bem resolvido. Gente frágil, emocional, Deus não consegue usar, cara. Gente com dodói, não gostei do que o cara falou lá, achei chato. Você não tem que gostar não, rapaz, tem que viver. Quem faz o que quer é menino. Homem faz o que tem que ser feito. Deus não podia usar Isaac para uma promessa que ia chegar até nós se Isaac fosse menino. Atitude de medo, de insegurança, de egoísmo. Homens que buscam seus próprios prazeres. Deus não está nesse pacote. Deus está em homens que compartilham vida. Deus está em homens que pensam nos outros, no plural.
O que eu posso agregar nessa reunião? O que eu posso servir no próximo? Tem uma frase que eu gosto muito, que eu falo: trabalhe, sirva e não enche o saco. Trabalho, sirva e não enche o saco, cara. Deus quer a gente bem resolvido para que a gente consiga cumprir a nossa missão de homem, de homens valorosos, que vão fazer a diferença. A sua mulher, os seus filhos, precisam de homens bem posicionados. Eu posso contar comigo, com você nessa noite? Homens de aliança, homens que vão fazer a diferença, homens que não vão mais usar de estratégias jeito brasileirinho, mas que vão acreditar que Deus é comigo, com você. Deus abençoa você, cara. Deus é contigo. Deus é comigo, com você. E eu tenho certeza que coisas extraordinárias vão acontecer. Amém? Se coloque de pé. Deus fez uma promessa a Abraão. E essa promessa ela se pendura até hoje. Por meio da descendência de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. Essa promessa se cumpre segundo o cristianismo em Jesus Cristo, a descendente de Abraão. E por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Essa foi a palavra que Deus deu para Abraão em Gênesis 22:18. Porque você me obedeceu, toda a descendência da terra será abençoada. Porque Isaac obedeceu, toda a descendência da terra será abençoada. Eu tomo posse dessa palavra. Você aí pega essa palavra no teu espírito e toma posse dessa palavra. Você é abençoado, meu irmão. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Agarra essa verdade. Nós carregamos a fonte. Nós não precisamos mais brigar por migalhas. Deus já nos deu tudo que precisamos. Tudo que você precisa já está dentro de você. Deixa fluir isso. Deixa fluir isso. Cairo, mas eu tenho tão pouquinho, cara. Eu tenho tão pouco. É isso que Deus precisa, é do teu pouco. Porque quando você colocar o teu pouco diante de Deus, Ele vai multiplicar e vai ser tudo. Amém? E Isaac, quando entende seu propósito, automaticamente os seus filhos desfrutam disso. Os seus netos desfrutam disso. Então aqui é uma sacada muito importante. Entenda logo o seu propósito. Entenda logo que você é abençoado. Seus filhos precisam desfrutar dessa bênção. Seus netos vão desfrutar dessa bênção. Seus bisnetos, toda a sua descendência vai desfrutar dessa bênção. Porque houve nessa noite, no hangar, que dia que é hoje? 19. No dia 19, às 21 horas, homens que entenderam o seu propósito. E a partir de hoje, os seus filhos serão abençoados, os seus netos serão abençoados, os seus bisnetos serão abençoados. Porque homens se posicionaram e acreditaram neles, acreditaram na fé que vocês carregam, na bênção que está sobre você. Põe a mão sobre a sua cabeça. Eu quero orar nessa noite. Deus, a tua palavra diz que há uma bênção sobre nós homens, que há uma bênção que veio desde Abraão, Isaac, Jacó. E essa bênção, ela se estende até nós. E eu declaro sobre a vida desses homens que todos eles sejam abençoados, que todos eles desfrutem da bênção de Abraão, da bênção de Isaac, Jacó, da bênção de Deus, da bênção dos céus. Que a gente não venha mais se preocupar com as circunstâncias, que a gente não venha mais agir com medo, que a gente não tenha mais medo de compartilhar, porque não vai me faltar nada. Que a gente haja com fé e esperança, acreditando que Deus é conosco e que sobre nós há uma fonte inesgotável, Senhor. Abençoa o trabalho desses homens, abençoa a família desses homens, abençoa as mãos desses homens, que tudo o que eles fizerem prosperará para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Eu posso ouvir um amém? Um amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Carrega essa palavra no teu espírito e saiba que você é abençoado.
Saiba disso. Quando eu acordo mal, sentimento ruim, eu falo, Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, porque eu sou abençoado. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra diz que onde eu pisar as plantas dos meus pés, ali será meu. Onde eu pôr as minhas mãos, ali será minha. Começa a profetizar, mesmo que você não está enxergando nada. Começa a declarar, porque vai haver vida no deserto. Esses homens oraram no deserto e saiu água do deserto. Não é possível que não vai sair nada de você e de mim.